Boa noite a todos. Queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Educar, quando o nosso confrade aqui falou a respeito da caravana, eu fiquei pensando, que projeto interessante, porque é uma forma de impulsionarmos uns aos outros, incentivando a busca do conhecimento pela doutrina espírita. Nós vamos ver que o Espiritismo, ele nos dá ferramentas para o autoconhecimento. E quando estamos a caminho da luz, para a nossa evolução, o que alimenta o nosso espírito é o saber, mas através da sublimação do fazer. Então temos que aprender. Quando falamos de educação, estamos falando de conhecimento que é transmitido, mas acima de tudo, apreendido. Pois bem, essa apresentação é inclusive uma apresentação que me foi cedida pela Federação Espírita Baiana. Então, para iniciar, nós temos esse poema, um trecho do poema de Castro Alves, que traz um pouco da ideia da cosmovisão espírita. O que seria essa cosmovisão? Quando a gente fala cosmovisão, a gente está falando uma visão do todo, uma amplitude, né? Uma macrovisão, uma visão de mundo. Como seria essa cosmovisão? Vamos entrar em detalhes. Então, a cosmovisão espírita considera o processo educativo como um aspecto particular da dinâmica da evolução. Então, já deduzimos que, claro, se estamos evoluindo, estamos aprendendo. Mas não basta somente aprender, porque lembra que a gente também aprende coisa ruim, não é? Inclusive, reincidimos várias vezes no erro. Teimosia espiritual. Mas, nessa dinâmica, com a misericórdia divina, com a dinâmica das reencarnações, sempre temos a oportunidade de aprender. O questionamento é: eu quero dinamizar meu aprendizado e evoluir um pouco mais rápido, ou eu quero ficar repetindo na escola da Terra? Né? Repetindo de ano, repetindo aqui de encarnações. Ficar só reencarnando e às vezes cometendo em 10 encarnações o mesmo equívoco. Mas por que a gente faz isso? Falta o autoconhecimento. Falta olharmos para dentro. Queremos muito olhar para fora. Quando nós falamos de solidariedade, de fraternidade, estamos falando do amor ao próximo. Mas como eu vou olhar para fora se eu não consigo olhar para dentro? Como eu sei que esse que está olhando para fora sou eu mesmo? Ou são as minhas máscaras, como eu gostaria de ser visto? E chega um ponto que às vezes eu já nem sei mais quem eu sou. Se sou aquele que eu gostaria de ser visto ou qual é a minha essência? Então, há mistérios peregrinos no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Na luz do Criador nascemos, múltiplas vivas vivemos, para a mesma luz volver. Augusto dos Anjos, também um escritor que traz para nós uma reflexão muito interessante. De onde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias. Quando vamos estudar a evolução do espírito, vamos lá no Livro dos Espíritos,
na questão 23, quando a gente fala sobre o que é o espírito. O espírito vai ser respondido aí como um princípio inteligente. Princípio inteligente é aquilo que principia, que inicia. E mais tarde, lá na questão 76, o que é o espírito novamente? Será que Kardec se equivocou? Perguntou 2 vezes? Não, agora nós estamos num capítulo que fala a respeito de espíritos. Estamos estudando a nossa essência. E os espíritos já respondem. São seres inteligentes da existência. Seres inteligentes. Deixamos de ser princípio. Como que nós, do átomo ao arcanjo, né? Como que nós demos esse salto? É um salto assim, é de uma hora para outra? Somos princípio inteligente e depois já somos seres inteligentes? Não. Há todo um passo a passo evolutivo. Passamos pelos reinos. E se formos considerar o magnetismo, o atrativo do amor, onde os seres estão se unindo com um propósito, até os átomos se atraem. Então, a evolução, por sua vez, significa a progressiva manifestação do potencial do ser através das múltiplas formas existenciais que se encadeiam do átomo ao arcanjo. Nessa história evolutiva, desde a simples molécula, ou seja, os átomos eles se unem. Como é uma molécula de água? 2 hidrogênios e 1 oxigênio, né? Eles se unem. Em qualquer lugar do universo, pelo menos para nós, a nossa inteligência que ainda nós concebemos dentro dos padrões ainda limitados, H2O vai ser água. Ah, Karen, mas saiu da galáxia e encontrou H2O, é água. A essência vai ser a mesma em qualquer lugar. Então, a integração, unidades coletivas, a integração seria um dos parâmetros evolutivos que faz com que haja essa integridade, desde dos átomos que se agregam, há uma integração para se formarem, né, criarem a molécula. As unidades coletivas, uma molécula de água mais outra molécula de água, daqui a pouco você já tem 1 litro de água, um oceano e por aí vai. A agregação, a integração, que cada vez mais a gente vai agregando e chegamos à conclusão que o universo é uma obra, um conjunto, um sistema de várias coisas, criaturas que o integram. Unidades coletivas, então, o monismo, quando a gente fala no monismo, seria uma partícula que representaria o todo. Quando a gente pega, por exemplo, fala da unificação de todos os seres da divindade, quando nós partimos nessa evolução espiritual do átomo ao arcanjo, se você parar para pensar, em tudo ao seu redor, você já teve algum tipo de experiência. Aí teve uma amiga minha que uma vez eu estava falando a respeito da evolução, ela chegou, eu não consigo admitir que um dia eu fui um vegetal. Acho que, oh meu Deus do céu, eu espero que tenha sido uma bela flor. Por quê? Sim. É tão difícil entender esse processo, porque estamos numa etapa que nos achamos superiores. Mas o que seria de nós se nós não tivéssemos toda essa integração da natureza conosco? Não estaríamos aqui. Não existiria a humanidade. Então, a solidariedade é entre os seres vivos aqui, entre a humanidade, o homem, uns aos outros, mas também dentro do contexto de onde hoje habitamos, onde vivenciamos as nossas experiências encarnados. Outro parâmetro evolutivo é a consciência. Onde que estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos.
Sim, Karina, mas aí eu sacudo minha consciência e não sei, não consigo ler essa consciência. Que é isso? Eu não consigo enxergar essas leis de Deus. Já teve gente que virou assim, olha, aquela parte terceira do livro dos Espíritos eu já estudei umas 10 vezes e não consigo entender muita coisa. Gente, é nesse momento que a gente faz a reflexão do autoconhecimento. Porque consciência nós temos desde o princípio inteligente. Só que não a consciência como nós concebemos aqui. Um princípio de consciência também. Somos criados simples e ignorantes. O que é essa simplicidade e essa ignorância? A ignorância é o que é? Falta de conhecimento de que aquilo existe, mas está ali. Eu ignoro a existência. Eu ignoro aquela verdade. Eu ainda não tomei conhecimento, mas existe. Então essa consciência, ela vai se libertando, tomando mais força a cada momento evolutivo. Então, cada vez que vamos reencarnando e vamos aprendendo, vamos conseguindo utilizar os nossos potenciais de uma melhor forma. E tendo um maior acesso e expansão dessa consciência cósmica, que é a consciência divina, que é a consciência das leis divinas que estão em nós. Então, cada momento evolutivo se caracteriza pelo predomínio de um tipo de consciência. Por isso eu não posso dizer que um animal, ele tem consciência, mas dentro da escala evolutiva dele. Ele não tem uma racionalidade, ele não se questiona quem sou eu, quem é Deus, não. Isso é quando nós atingimos a razão, o racional. Mas há uma consciência primitiva dentro da escala evolutiva naquele ser. Ainda como parâmetro evolutivo do espírito, nós temos a nossa complexidade também. Quanto mais evoluída é a expressão existencial, mais complexa é a forma em que aparece. Se nós olharmos a composição do átomo, da molécula, depois, quando compararmos com uma célula que já pode se reproduzir, nós vamos ver que cada vez mais, até chegar à humanidade, os corpos eles vão ficando cada vez mais complexos. A criatividade, a evolução é caracteristicamente geradora de novidades. O que é uma novidade, gente? Pergunta básica, né? Mas vamos refletir. O que é novidade? Porque a gente banaliza as palavras no dia a dia, quando a gente questiona, não sabe responder. Novidade é coisa nova. O que é uma coisa nova? É uma novidade. Não. Algo inovador, algo ainda desconhecido. Algo que aparece pela primeira vez. Isso é novidade. E a gente fica, né? Tudo é novidade, às vezes até a rotina é novidade. Não. Algo que chega pela primeira vez. Então a evolução é caracteristicamente geradora de novidades. Estamos sempre inovando, chegando a uma descoberta e assim vamos evoluindo. A amorização. Como seria essa amorização? O fenômeno evolutivo é uma elevação contínua da expressão do amor que se manifesta através de uniões de qualidades. Aí pega o conceito desde o início. A atração dos minerais. Né? Quando nós olhamos um relevo, por que nós temos ali aquela montanha? Porque tem um amontoado de átomos, de moléculas que estão depositados daquela forma. Ainda,
quando olhamos a atração até dos astros celestes. Se houver um desvio de órbita de um dos planetas, de um satélite, isso vai atingir todo o nosso sistema solar. Para vocês verem como tudo está interligado. Tudo dentro de uma forma amorosa. O Criador é amor. Deus é amor. Então, quando Ele nos cria, simples e ignorantes, Ele nos cria com amor. E nós olhamos tudo à nossa volta e vemos Deus. Pela nossa ignorância, a gente fica querendo ver Deus personificado, ainda com as crenças do passado, das outras encarnações, que nós temos o Deus antropomórfico, que a gente quer, né, a ideia de semelhança. Nós somos a semelhança do Criador, o Criador é a semelhança nossa. Não. Deus é algo que a gente não consegue nem imaginar. Fantástico. Mas acima de tudo é amor. Então, quando eu olho para cada um de vocês, eu olho para Deus. Porque Ele está em tudo. Quando eu saio daqui, quando eu estou aqui, eu olho para as paredes, eu olho ao meu redor, Deus está conosco, em cada um de nós. E no meu dia a dia também. Então, quando eu estou no trabalho, fazendo algo, um ofício, minhas atividades, eu estou trabalhando não só para me sustentar e dando graças a Deus por não estar desempregado. Não! Estou trabalhando para Deus. Porque se esse meu ofício, essa minha atividade vai beneficiar qualquer um de nós, eu estou beneficiando um irmão, uma criatura de Deus. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu faço para Deus. Agora, eu me lembro que eu faço com Deus, porque no nosso dia a dia, são tantas tribulações que a gente não para pensar. A palavra sai muito banalizada. Ah, meu Deus! É assim, né? Mas já pensou se acordássemos e já nos conectássemos com o divino? Já saímos lá de casa, né? Nossas casas. Saímos de nossas casas já pensando que este dia vou dedicar a Deus. Ah, Karina, mas minhas atividades são muito materialistas. Teve uma amiga minha que virou assim, e como é que eu posso acordar de manhã, olhar para o lado, ver meu marido virar assim, estou vendo Deus? Eu digo, olha, se você não consegue ver Deus no seu marido, então você tem que mudar a sua concepção de Deus. Que Deus que você traz nesse coração que você não consegue olhar ao seu redor e não consegue ver? Principalmente aquele que está mais próximo. Então, o finalismo da educação, segundo a tese espírita, é evolucionista. Para onde que nós vamos? Ou seja, qual a finalidade? Vamos reencarnar até atingirmos a pureza. Virarmos espíritos puros. É isso? Só que a gente não consegue entender ainda o que é ser um espírito puro. A gente sabe que existe. A gente conhece a história de Jesus. A gente sabe que Jesus é o nosso guia e modelo da humanidade. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Questão 625. A gente sabe. Mas a gente vê essa informação com amor? Introjetamos isso em nós? Como é viver em Cristo todos os dias, gente? Como é perdoar aquele que nos ofende todos os dias? Vem uma ofensa,
eu estou treinando no trânsito, que para mim é o mais difícil, porque a gente tem que colocar metas. No trânsito, quando uma pessoa vem, inclusive não liga a seta do carro e já vem me cortar, eu antes ficava assim, não, agora eu não vou deixar, não ligou, não sei. Hoje eu penso, meu Deus, o fato de eu me achar uma excelente motorista não quer dizer que eu tenha que exigir dos outros que sejam também. Porque ele pode ser um péssimo motorista, mas um excelente profissional, pode ser um excelente cirurgião, pode ser um excelente gari, pode ser... Cada um tem suas potencialidades. Mas a gente julga pelo que a gente acha que é. Se eu sou boa nisso, vejo a falha no outro, não quero aceitar. Por que não vai aceitar? E as falhas que você tem, que você não faz o autoconhecimento, às vezes não queremos nem enxergar, e o outro é obrigado a aceitar. Porque mesmo com nossos defeitos, a gente se acha melhor do que todo mundo. Não, gente. Temos que desenvolver a humildade. Então, o finalismo da educação, segundo a tese espírita evolucionista, é sempre estarmos mais próximos do Criador, purificando o nosso espírito. Manifestarmos a nossa condição de seres criados por Deus em todo o seu potencial, alcançando o estágio de co-criador cósmico, como espírito puro. Quando eu falo que eu sou co-criador, é porque agora eu realmente contribuo para a obra divina. Hoje nós damos as nossas pequenas contribuições. Mas vocês já pensaram a contribuição que um espírito crístico dá? Um espírito puro como Jesus? Que não deve governar nem só a terra, deve ter outras responsabilidades para ele. Mas às vezes quando a gente fala dessa forma, a pessoa vira assim, mas isso está tão longe do meu alcance, será? Paulo de Tarso pensava isso quando estava lá montado no cavalo dele na estrada de Damasco e de repente deu a reviravolta e virou aquele missionário de Jesus. Francisco de Assis pensava isso enquanto estava indo para as festas, as baladas da época, com seus amigos. Quando foi para a guerra, não. Mas quando a proposta vem, ela toca a fundo, também exige de nós um compromisso. Porque senão fica assim, é algo que eu quero, mas não tenho vontade espiritual para levar à frente. Porque na primeiro vacilo a gente escorrega. Vamos entender por que acontece isso. A natureza do ser em suas manifestações. Nós temos como essência, somos seres espirituais permanentemente. Estamos aqui agora encarnados na matéria. Eu gosto daquela frase de Teilhard de Chardin, um padre, que viveu até 1955, foi exilado praticamente pela igreja, na China, depois de publicar várias obras, que quando a gente confere o conteúdo, nós vamos ver assim um conteúdo muito mais espiritualista do que católico, E Teilhard de Chardin fala que nós não somos humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma vida na matéria. E nós sempre olhamos o inverso, Nós achamos que o espírito é uma coisa lá longe. Como você é espírito? Você está aqui agora? Mas parece que está distante da gente. Tem gente que vira assim, eu entrei no centro espírita, queria tanto ter visto um espírita, até hoje eu não fui numa reunião mediúnica, porque eu não sou médium, não sei o quê. Mas eu queria tanto. Como é, Karina, participar de uma reunião mediúnica? Você vê o espírito? A pessoa fica com essa curiosidade e se esquece que ela mesma é um espírito. Ela é o espírito fulano de tal, ciclano de tal. Um dia nós nem teremos mais nomes. Quem leu aqui Nosso Lar?
assistir o filme? Qual o nome do governador lá de nosso lar? Aí vão dizer, ministro Clarence. Não, ministro Clarence já diz o título, né? Ministro, não é governador. Não tem nome. Você pega as obras de André Luiz, você vê aqueles nomes tudo estranhos, né? Gúbio, Flacos. Por quê? O Espírito não importa esses rótulos. Os rótulos, nós é que precisamos deles devido à nossa evolução ainda pacata. Porque se chega a informação, não é dentro daquele modelo que nós estamos condicionados, a gente não processa. Então, em potência, nós somos da mesma natureza da divindade. Somos criados por Deus, temos Deus conosco. Em manifestação ainda estamos limitados pela condição humana. Reencarnamos na humanidade e ficamos limitados em algumas potencialidades enquanto estamos encarnados na matéria. Mas vai chegar um dia que já não reencarnaremos mais na Terra. Ou a Terra já será um planeta mais evoluído. Regeneração, depois o mundo feliz, mundo celeste, e aí vai. Portanto, somos seres espirituais experienciando uma encarnação terrestre, como diz Teilhard de Chardin. O espírito se manifesta na existência através de dimensões, domínios ou expressões. Aí estão as palavras como sinônimos. Eu gosto muito da dimensão, né? Outros falam expressões. O existir é multidimensional e essas dimensões podem ser objeto de projetos educacionais. Quando nós falamos de dimensão, só para vocês terem ideia, eu estou aqui com vocês, nós estamos numa dimensão. Os nossos irmãos que estão conosco, desencarnados, né? Se tem algum vidente aqui, consegue ter alguma percepção. Se não tem nenhum vidente, saiba que tem desencarnados aqui conosco. Mas a gente está vendo? Não, eles estão na dimensão deles. Uma outra dimensão. Ainda temos a equipe espiritual do centro, que está coordenando os trabalhos essa noite aqui, que muitos desencarnados não estão vendo. Outra dimensão, outra dimensão, outra dimensão. Todas interagindo entre si. Quando vamos dormir à noite, durante o sono, ocorre a nossa emancipação da alma, nós nos afastamos do nosso corpo material. Parece até que quando a gente fala assim, eu vou sair voando de noite, né? Não, gente. Simplesmente o corpo espiritual, ele consegue galgar uma nova dimensão. Uma outra dimensão que não é essa nossa, que a gente está acostumado, em tridimensional, não. Mas não quer dizer que sair voando, foi para... Talvez não esteja nem aqui fisicamente. Puf, em outro lugar. Não tem nem contato com esse local que você está. Porque a gente tem a noção de dimensão por local e não é. Aí, cada vez não fica mais complicado entender racionalmente quando a gente trata do espírito. Então, a gente tem que fazer um esforço para pensar como espírito. Ainda as dimensões nós podemos classificar de várias formas, né? A dimensão corporal, emocional, mental, valorativa, volitiva, afetiva, social, comunitária, laboral, ecológica, interexistencial, palingenésica, evolutiva e cósmica. Paligenesia nós sabemos que é isso, exatamente. Vidas sucessivas, reencarnações, todos são sinônimos. A palavra que é bonita, né? Além disso, também podemos agregar aos nossos estudos existenciais o fato de que apreendemos o mundo em diferentes estados de consciência, sendo os mais comuns a vigília, o sono e o sonho e o devaneio. Então, Karina, quer dizer que eu posso aprender durante o sono? Claro. Mas não é você botando um CD de aulas que você vai estar dormindo, vai estar aprendendo, não, gente. Não é esse tipo de mecanismo de educação. É o mecanismo do espírito, o aprendizado dele. Na dimensão que estivermos,
emancipados, né? Quando dormirmos, nós podemos estar fazendo cursos, nós podemos estar auxiliando alguém, fazendo parte de uma equipe, comprometido com algum trabalho específico. Mas sim, e como é que eu sei? Tem alguns que têm, inclusive, o privilégio até de saber. Mas, por exemplo, eu que não tenho essa mediunidade ostensiva, que muitas vezes até é um pecado, porque eu fico com inveja de quem tem, que eu gostaria... É engraçado, né? Que quem tem fica assim, eu queria tanto que não tivesse, mas gostaria muito. O que é que eu faço? Todas as noites, sigo o conselho de Santo Agostinho, lá na questão 919A do Livro dos Espíritos. Quem quiser depois, hoje de noite, chega em casa e confere o conteúdo. Ele nos aconselha que, ao final do dia, à noite, quer dizer, ele não está dizendo para você começar o dia com essa reflexão, ele está dizendo, ao final do dia, depois que você já vivenciou suas experiências aqui na Terra, quando você vai dormir, ele lhe chama a atenção, faça essa reflexão, repasse o seu dia, veja o que você poderia ter feito melhor, o que você não deveria ter feito, o que você deveria ter feito e não fez. A sua relação com o próximo, como foi, faça essa análise. É o que nós chamamos, inclusive, a contribuição de Santo Agostinho para o autoconhecimento. Só que depois que você faz essa análise e você dorme e emancipa a sua alma, você não vai estar num barzinho tomando todas, né? Emancipado, porque você também pode ir. Você vai para a dimensão e para os locais onde o espírito tem afinidade. Se o espírito é baladeiro, quando dormir vai para a balada. Mas se é um espírito comprometido com a sua evolução, faz uma reflexão dessa, vai estar no meio de pessoas também comprometidas com a evolução espiritual. Tá dando para apreender? Pois bem, então, estados de transe também, nós podemos galgar algum aprendizado. Um transe anímico, sonambúlico, hipnótico, mediúnico, ultrafônico. Entretanto, o que é que acontece com determinadas informações? Elas ficam registradas, mas nós não conseguimos acessar. Né? Já pensou se o nosso organismo biológico acessasse tudo que nós, como espírito, já sabemos? Não ia ter uma pessoa sã aqui, consciência, conversando uma com a outra. Porque ia ser tanta informação. E mesmo assim, biologicamente, o nosso processador, que é o cérebro, não dá conta. O psiquismo humano, quando nós analisamos no livro No Mundo Maior, lá no capítulo 3, né, a autoria de André Luiz, espiritual de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, André Luiz nos traz esse exemplo didático para entendermos os níveis de consciência. Nós temos o superconsciente, o consciente e o subconsciente. Ele equipara a uma casa. Você vê, gente, que é didático. Inclusive, até essa divisão aqui não é biológica, é exemplificativa, para entendermos que nossos estados mentais de consciência, nós podemos classificar em 3 níveis. Que níveis são esses, né? Quando a gente vai, por exemplo, fazer essa comparação com a casa, André Luiz diz que aqui no porão, o que é que a gente guarda no porão? As coisas que a gente nem usa mais, né? Mas não quer se desfazer. Tá ali, mas não quer se desfazer. Mas não estou usando, então bota lá no porão. Então é o nosso subconsciente. É tudo que nós já alcançamos de aprendizado. Só que isso se tornou algo tão automatizado. Por exemplo, se alguém jogasse uma bola aqui agora, eu ia tentar pegar, para não me atingir. Ou então ia fazer assim, né? O reflexo, o instinto,
o perigo, começou a pegar fogo, todo mundo vai sair correndo, ninguém vai ficar, aonde, foguinho? Não. Por quê? Tem determinadas reações automatizadas para a sobrevivência, que nós já passamos por experiência, quer dizer, ninguém nessa vida esperou pegar fogo para saber que tem que sair correndo quando pegar fogo, né? Mas está no nosso porão. No momento da necessidade, ó o gatilho, vem, a gente pega essa informação no subconsciente e usa. A gente não fica pensando, será que eu vou buscar lá no meu subconsciente essa informação? Não. É rápida. Eu gosto muito de fazer a comparação com o goleiro, né? O goleiro, ele fica treinando, pegar aquelas bolas do pessoal chutando no gol e ele só vai para cá, vai para lá. No dia que tem alguém que vai fazer um pênalti, que vai chutar, o goleiro às vezes vai até para o lugar contrário, não é isso? Mas ele pula. Ele tenta ir na bola, mesmo que a bola vá para o lado de lá. Por quê? Ele não vai ficar parado. Ele treinou para ir para algum lugar. Porque a bola vai vir na direção dele. Quer dizer, deveria vir na direção dele, pelo menos ele defendia. Então, cada um desses níveis, cada um deles corresponde a um momento do nosso transformismo evolutivo. Então, o porão subconsciente. O sótão está lá em cima. Eu posso fazer uma ligação. Se está em cima, é como se fosse a direção do céu. Quando a gente vai pegar um exemplo, inclusive de Emmanuel, né? O triângulo no Espiritismo, que nós temos a base, né? Ciência, filosofia e o ápice, religião, que nos leva para o divino, religar com Deus. O que é que nós teríamos nesse sótão? O superconsciente. Esse superconsciente está ligado ao futuro. Qual é o futuro do espírito? Isso, eu falei aqui algumas vezes, né? Todo mundo já apreendeu. Que é tornar-se puro. Quando nós nos tornamos puros, nós interagimos com quem? Isso, exatamente, com Ele, com Deus. Pô, tá todo mundo ótimo. Então, se no caso esse superconsciente, ele me remete ao futuro, a uma projeção do que eu serei lá na frente, são meus planos, minhas metas, minhas ambições. Tudo isso é algo que eu gostaria de alcançar. E aqui, no meio, no térreo, onde a gente está habituado a ficar, o nosso consciente. É o momento presente, onde toda a potencialidade vem para que nós lidemos com as nossas experiências de agora. Então, depois que aprendemos, botamos no sótão, porque isso já está automatizado. Outro dia eu estava falando da minha dificuldade de trabalhar o perdão. Aí eu ouvi alguém falar assim, Karina, não se preocupe não, porque um dia você vai ser um espírito já assim, superior, né? E o espírito superior não precisa nem ser um espírito puro. O espírito superior, ele já nem se incomoda com ofensa. Aí você não vai precisar nem perdoar. Eu achei, oh meu Deus, eu vou fazer o maior esforço aqui para aprender a perdoar. Você me fala uma coisa dessa? Mas para isso, você precisa treinar. Olha aí o goleiro, treinar. Para que esse perdão já esteja automatizado e você colocar no seu subconsciente. Quando vem, você nem sente o que está fazendo. Você está perdoando porque você não está nem mais se ofendendo. Olha, esse é o estado de ignorância do espírito. Entenda, compreenda, nem passa. Então, o psiquismo humano, o superconsciente, é a zona de inspiração do psiquismo, onde se situam os grandes ideais e de onde emana a energia necessária para sustentar as pessoas nas suas construções evolutivas. Já pensou a gente só viver em uma realidade, em um planeta de provas e expiações, o tempo inteiro, sem ter aspirações, sem ter os nossos sonhos, se almejarmos as melhores opções para nós no dia a dia?
O consciente é a zona de trabalho evolutiva atual. Sua característica é a aplicação do esforço e da vontade na obtenção. Então, meu presente, esse aqui agora, a minha experiência que eu estou vivenciando, quando eu aplico o esforço e a vontade, eu acabo alcançando algo que eu já planejei, ou seja, lá no superconsciente, trago para o meu consciente, treino, mas para treinar eu preciso ter o quê? Vontade, né? Alguém faz algo sem vontade, gente? O espírito, ele é comandado, pensamento e vontade. Quando você educa seu pensamento, você deslancha. Mas para isso precisa também ter vontade. O subconsciente é a zona do nosso passado evolutivo. Nele guardamos a experiência pregressa palingenésica e as conquistas do espírito através dos reinos da natureza, olha, os reinos, sob a forma de instintos, tendências e aptidões inatas, que já estão em nós mesmos, fazem parte de nós. Este modelo permite-nos compreender por que não temos acesso direto e imediato a todos os domínios psíquicos, pois, por uma questão de otimização do uso da energia de que dispomos, a direcionamos para a zona de trabalho evolutivo, o consciente, o aqui e agora, onde acontecem o esforço e a vontade. Lembra aquela frase de Paulo, né? O bem que eu quero, não faço, né? Mas o mal que eu não quero, esse eu faço, não é isso? O que é esse bem que eu quero? Olha o superconsciente. O bem que eu quero são os meus planos sublimados. Eu quero ser cada vez mais um espírito melhor. Inclusive, é isso que Jesus quer de nós. Jesus não está esperando que nós sejamos espíritos poderosos, não. Ele quer um espírito cada vez preocupado em se aperfeiçoar, se melhorar. E o mal que eu não quero, sim, esse eu faço. Por quê? Porque eu estou habituada a fazer, condicionada a fazer. E como que eu modifico essa realidade? Como é que eu faço? Eu troco um hábito por outro. Só que um hábito melhor por outro que eu já estou descartando. Somos seres espirituais em manifestação complexa, pois há em nós uma parte coletiva traduzida nos instintos básicos da espécie humana e uma parte construída na imersão da cultura comum. Unidade, individualidade, como espírito, em qualquer lugar do universo, você vai ser um espírito, não vai haver outro igual a você. Hoje, encarnado, não tem ninguém igual a você. O DNA está aí para provar isso. Desencarnou, não vai ter em lugar nenhum no universo um espírito igual a você. Porque trazemos no nosso subconsciente todas as experiências que já adquirimos de encarnações que nós já vivenciamos e também as etapas evolutivas que trazemos de nós desde o princípio inteligente. Somos, portanto, simultaneamente seres coletivos e individuais. Essas experiências nós precisamos reencarnar em grupos para trocarmos essas informações, essas experiências, para nos melhorarmos. Como que eu sei o que é bom? Vendo que alguém está sendo mal, não é isso? Como que eu posso crescer ajudando um próximo, através da caridade, né? Como entendia Jesus. E para isso eu não posso estar só, gente. Outro dia eu estava falando, já pensou se fosse para reencarnar sozinho? Não falta planeta nesse universo para a gente reencarnar sozinho. Cada um no planetinha, numa estrelinha, quem é que não ia querer, né?
Vai contar piada para quem? Ninguém. Quem vai rir? Ninguém. Vou ensinar algo para alguém? Não vou. Não tem ninguém para ensinar nada. Também não tenho o que aprender porque não tem ninguém para me ensinar nada. Não tem troca de experiência. Precisamos uns dos outros. Por isso que temos que combater o egoísmo. Quando a gente combate o egoísmo, a gente sai da gente para o mundo. Somos seres coletivos, sintetizamos a história planetária da evolução e, como seres individuais, estamos gerando o devir do nosso mundo. Com a nossa individualidade, você é responsável pela sua evolução. Eu sou responsável pela minha evolução. Cada um de nós aqui, individualmente. Mas a sua evolução, ou seja, a nossa evolução individual, contribui para a evolução coletiva, para uma humanidade melhor. Quando cada um de nós tiver consciência que estamos juntos nessa batalha, nessa campanha, nessa jornada, e nos empenhamos a melhorarmos, aí nós vamos começar a enxergar a modificação da humanidade. Enquanto isso, a gente não consegue enxergar. Aliás, a gente não consegue enxergar nós mesmos, mesmo tendo as nossas limitações egóicas. Então, daí a grande relevância de cada pessoa e de suas atitudes na civilização. Psiquismo e educação. A aprendizagem consiste em reconhecer as aspirações, sonhos e utopias que fluem do superconsciente e realizar o trabalho de assimilação pelo esforço construtivo e, após ser vivido, transportar para o subconsciente, que o transformará em hábito ou automatismo. Quando eu necessito, vem automaticamente. Já está incorporado, inerente ao nosso espírito, esse aprendizado. Como não estamos em estágios evolutivos iguais, é fácil deduzir que hábitos de alguns ainda são tentativas em outros, exigindo constante esforço e sonhos ou aspirações em terceiros. Então, ainda são tentativas em outros ou sonhos e aspirações. Para uns está bem distante da nossa realidade, quando a gente já alcançou aquela experiência, aquele aprendizado. Por isso que nós temos que ser mais tolerantes uns com os outros. Quando a gente fala indulgência com as imperfeições alheias, em relação, ao que Jesus nos ensinou como uma verdadeira caridade, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa indulgência com as imperfeições alheias é isso aí. É compreender que todos nós aqui estamos em estágios diferentes de evolução. Estamos encarnados todos juntos. Mas a experiência é diferente. A vivência é diferente. Aliás, parabéns às mulheres pelo dia hoje das mulheres. Quem estão agora, encarnadas mulheres. Os homens que já foram mulheres em alguma etapa evolutiva, alguma encarnação. Movimentos da aprendizagem. Como são esses movimentos da aprendizagem? Nós aprendemos através do amor a nós mesmos, o amor próprio, a si mesmo. Compreende o autoconhecimento e o autocultivo das qualidades nas dimensões evolutivas. Isso já foi bem batido aqui. Amor ao outro, ao próximo. Isso aqui é o mandamento que Jesus resumiu. Movimento integrativo que envolve todas as relações pessoais, sociais, comunitárias, ecológicas e interexistenciais. Amor a Deus, que aproxima-nos do sagrado, da unidade cósmica, superando o dualismo decorrente da separatividade ainda presente em nossa experiência evolutiva. Então, são os mandamentos que Jesus resume em dois. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu amor, todo o seu conhecimento, toda a sua alma, todo o seu espírito, a depender da tradução. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro.
O segundo, que é amar ao próximo como a si mesmo, que é semelhante a qual? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, todo o seu entendimento, todo o seu espírito. Mas a gente não consegue enxergar esses mandamentos todos juntos. Aí, temos que integrar. É um mandamento só. Jesus só foi didático. O mandamento é o amor. Então, a integralidade do saber e a educação, como a evolução se realiza por integração, a proposta espírita, desde as suas origens, seus 160 anos, é de religação dos saberes, fazendo a aliança da religião com a ciência, mediada por uma filosofia com orientações significativas para a arte. A arte não é só pintura, dança, não. A arte de viver. Quando a gente traz a religião, ciência e filosofia integradas, o religar a Deus, a ciência, que estamos cada vez mais nos aprimorando aqui, a filosofia, as nossas descobertas, os nossos questionamentos, porque se a gente não questiona, a gente não vai sair do lugar. Mais importante é saber fazer uma pergunta do que responder. Por isso que o Livro dos Espíritos é fantástico. Porque Kardec soube fazer as perguntas certas. Então, com a evolução, eu já li aqui, né? Uma educação para ser plena deve considerar os 4 grandes saberes e integrá-los numa síntese cultural inovadora e aplicá-lo devidamente para que as faculdades psíquicas se desenvolvam na sua inteireza, usando os 4 saberes. O Evangelho, em nosso projeto educacional no Espiritismo, representa a máxima aspiração concebível no estágio evolutivo do ser, ainda na fase humana. O Evangelho é a nossa receita. A nossa evolução, se você quiser saber a melhor forma de evoluir, é seguindo o exemplo de Jesus, que Ele nos deixou através da sua vivência, através do seu Evangelho. Jesus é considerado o protótipo da manifestação do ser no planeta Terra. Ainda não conseguimos informações, inclusive, do mundo espiritual, de que tenha existido um espírito mais ou tão evoluído como Jesus aqui na Terra. Então, ele ainda é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso referencial. O ideal evangélico, como tudo que está no superconsciente, funciona como atrator evolutivo. Por isso, deve ser apresentado no ambiente educacional, pois assim poderá ativar zonas proximais de aprendizagem de alguns e acelerar o dinamismo evolutivo de outros. Então, esse ideal me estimula a ativar as zonas que eu já estou despertando evolutivamente, que eu já estou, são as zonas de melhoramento, vamos dizer assim. E como educar em tempos de transição, já fechando, quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Veja, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. São palavras de Arago, né, que nos traz lá no capítulo 18 da Gênesis, já no finalzinho, já falando sobre os tempos de transição. Uma das características deste novo período da humanidade, diz Kardec, é o interesse pelo espiritualismo, o despertar do espírito, se espiritualizando. Não estou falando aqui de religiões, embora as religiões contribuam de alguma forma para esse despertar espiritual. Mas a pessoa não precisa ter especificamente uma religião, uma seita, para despertar espiritualmente. Então, estamos vendo as pessoas buscando mais informação,
sobre o espírito, sobre sua alma. Outro sinal dos tempos, né? O sinal dos tempos é o surgimento de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração. Eu me lembro que nos anos 80 a gente ficava com medo do mundo explodir, né? Com a Guerra Fria. E, por incrível que pareça, ainda existem os ataques políticos, mas a gente não vive sob aquela ameaça, aquele terror. Nós temos focos isolados, infelizmente, ainda com muitas baixas, né? Muitos irmãos desencarnando naquelas situações, mas não é algo que causa um temor mundial para nós. Nós temos, porque temos esses trabalhos. Os espíritos estão reencarnando já com essa proposta de regeneração. Em outras palavras, o mundo de regeneração, embora seja uma consequência natural do progresso da humanidade, ainda está ensaiando os seus primeiros passos na civilização. Lembremos que faz parte dessa regeneração a oportunidade também dos espíritos recalcitrantes, teimosos, né, estarem reencarnando, pelo menos por agora, pela última vez, aqui na Terra. E embora o Espiritismo não realize diretamente esta transformação, ele influi sensivelmente na renovação social. E a maneira mais eficiente de fazê-lo é através da educação, da manifestação do ser, levando-se em conta toda uma fundamentação centrada no espírito e na evolução. Pois bem, meus amigos, assim nós conclamamos o movimento espírita a refletir sobre o seu projeto educacional no centro espírita, nos seus educandários, verificando se os mesmos estão em consonância com os pressupostos filosóficos para uma verdadeira educação do espírito. Então a proposta é ser um homem de bem. Quem quiser depois saber o que é o homem de bem, vai lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Aproveita e dá uma olhada também no homem do mundo, o homem no mundo, e vê quantas virtudes temos que desenvolver ainda. Quanto o nosso espírito evolutivamente está precário. Mas só vamos conquistar essas virtudes se tivermos vontade. Isso é educação espiritual. É a proposta de crescimento, de evolução. Muita paz a todos.